Hoje vamos falar um pouco sobre produto. E para começar, eu queria colocar uma pergunta em suas mentes: o que é um produto? Porque quando pensamos, pelo menos de maneira como nos referimos a produtos, pensamos, em geral, no bem físico, como quando eu saio e compro um celular, ou uma frigideira, um vinho, ou mesmo um carro. Tendemos a associar aquele bem físico, real, tangível ao produto. Por outro lado, temos alguns produtos que vêm sob a forma de serviços, como quando compro um corte de cabelo, ou quando consumo produtos de uma corretora de valores ou banco de investimentos, ou quando vou ao cinema para assistir a um filme. Nesses casos, em geral, não pensamos em produtos, mas em momentos específicos. Mas será que isso é tudo o que um produto é? Ou tudo o que um produto pode ser? A resposta é simples. Um produto, em termos de mercado e negócio, é muito mais do que apenas um bem físico tangível ou aquele momento no tempo. São experiências. E esse é um conceito que vou aprofundar com vocês. E para começar esse aprofundamento, vou contar mais uma das minhas histórias, mais um caso de sucesso. E nesse business case, vou apresentar-lhes um produto: sapatos, e a empresa que os vende, porque acredito que quando vocês compreenderem como eles vendem esse produto, esse bem físico, vocês serão capazes de começar a ampliar a sua percepção do que talvez um produto possa ser. E ele pode ser mais do que apenas aquele item numa prateleira, mais do que aquele elemento, mais do que um objeto. Acho que alguns de vocês conhecem a empresa sobre a qual quero lhes falar. Essa empresa chama-se Zappos e é uma empresa com um business case muito interessante nos Estados Unidos, que foi onde tudo começou. Se você conhece a Zappos, sabe que ela atua somente nos Estados Unidos. Ela se especializou em servir ao público norte-americano. E para compreender isso, precisamos voltar até as suas origens, até a sua fundação. A companhia começou em 1999, no boom das empresas .com. E naquele momento, a companhia se chamava shoesite.com ou shoesite.com. Mas eles acreditavam que muito rapidamente esse provavelmente não seria o melhor nome, porque eles esperavam que em algum momento do futuro próximo deles, eles fossem capazes de vender mais do que apenas sapatos, como fazem de fato hoje. Então, eles escolheram um novo nome após o primeiro ano e passou a se chamar Zappos. E fazendo uma referência ao nome da palavra espanhola para sapatos, surgiu a empresa Zappos. Seus fundadores esperavam que pudessem fazer a empresa crescer e eles estabeleceram grandes metas, entre elas que, dentro de 10 anos, eles estariam com US$ 1 bilhão em receita. Curiosamente, eles também definiram uma outra meta. Aqui eles queriam ser uma empresa na qual as pessoas gostariam de trabalhar, que eles seriam reconhecidos na América como uma das 100 melhores empresas para se trabalhar. E eles começaram essa jornada com bastante sucesso. Logo no primeiro ano já faturaram US$ 20 milhões em vendas todos os meses. Com o tempo, os resultados foram tão incríveis que a empresa chamou a atenção de Jeff Bezos. Em 2009, a Amazon a comprou e pagou cerca de US$ 1 bilhão pelas Zappos. Um dos seus líderes, CEO, um dos seus fundadores, merece destaque. Era um cara incrível chamado Tony Hsieh, que infelizmente acabou morrendo tragicamente num incêndio em 2020. Na época, até a sua morte, ele se tornou o rosto desta organização. Agora,
Por que esta empresa é interessante e por que se relaciona com essa noção mais ampla de produto que quero lhes passar? Porque é justamente sobre o que Tony Hsieh, seus executivos e toda a sua organização entregavam aos seus clientes quando eles compravam um produto. É muito mais do que sapato. E o que eles ofereciam é um atendimento ao cliente, uma experiência única para cada cliente, justamente porque Tony fez disso seu mandamento principal. Tony queria que esta empresa fosse diferente de outras empresas. Na verdade, ele escreveu um livro chamado Delivering Happiness, adaptado em português como Satisfação Garantida. Particularmente, eu prefiro o título em inglês, que apresenta a essência da jornada das Apples em busca do resultado, da paixão e do propósito para descrever o que o seu fundador acreditava ser a verdadeira proposta de valor do seu negócio, que era vender sapatos e entregar felicidade. Tudo isso gerando um ambiente acolhedor de trabalho e lucro para os acionistas. É interessante porque cada um dos funcionários dessa organização tinha o poder de garantir que toda a experiência de compra de sapatos nas Apples fosse incrível para cada cliente. Quase não havia restrições ou impedimentos sobre o que os funcionários das Apples poderiam fazer pelo cliente. Eles não recebiam um script definido quando tinham uma chamada ou recebiam mensagens na internet de clientes ou consumidores em potencial. Eles poderiam levar horas até terem o cliente satisfeito. O recorde é de mais de 10 horas em apenas uma única chamada de vendas, falando com o mesmo cliente no call center. Desde que o cliente estivesse satisfeito, isso era aceitável. Isso resultou, obviamente, em um incrível boca a boca. A empresa cresceu muito e sem publicidade, sem promoção. E o produto, que engloba todo esse atendimento maravilhoso, tornou-se um sucesso. Tony gostava de contar algumas histórias no livro sobre por que os clientes adoram seus produtos. Uma das minhas favoritas é quando um cliente pergunta a Tony, que ocasionalmente atendia as ligações dos clientes, e perguntavam: até onde seu pessoal de vendas ao cliente iria me ajudar? Será que eles estariam dispostos a me contar uma piada ou estariam dispostos a me dizer o tempo e a temperatura? Tony se divertia com as perguntas e as respondia sim e sim. Porque era justamente isso que seus funcionários estavam dispostos a fazer e de fato faziam. Bastava procurar os relatos na internet. Outro relato interessante dá conta de um cliente que ligou para um dos representantes de pós-venda, perguntando se eles poderiam recomendar uma pizzaria ou lugares para comer pizza, pois ele estava numa parte da cidade que não conhecia, após uma longa noite de diversão. Bem, um funcionário da Zappos pediu para aguardar e ligou de volta, com 5 recomendações para ajudar o cliente a ficar satisfeito. Talvez uma história mais reveladora seja esta última, que era sobre uma cliente que estava querendo devolver um par de botas que ela comprou das Zappos. O representante do cliente que fez o atendimento, como de costume, concordou de pronto com a devolução das botas e do dinheiro pago, mas perguntou por que ela as estava devolvendo. Será que o número estava errado ou talvez a cor não fosse adequada? No que a cliente respondeu num tom sério e triste, que as botas eram para o seu marido, mas ele faleceu recentemente. Ele sofreu um acidente de carro e morreu. Tony conta essa história dizendo que o representante de atendimento ao cliente expressou suas condolências, perguntou se havia algo que desejasse e disse que a devolução do dinheiro seria imediata, como de fato foi. A cliente agradeceu e encerrou a ligação. Dias depois, a cliente foi surpreendida
quando recebeu um buquê de flores das Zappos. Mais uma vez, mostrando a simpatia e a empatia com que a empresa tinha para os acontecimentos desta cliente. Agora, é claro, esse funcionário não precisava enviar flores, mas sabia que deveria fazê-lo. É a cultura da empresa. A Zappos treina e empodera seus funcionários a fazer o que é certo em termos de tornar a experiência do usuário quando um cliente compra um produto, quando eles interagem com a organização. Isso é incrível. E tem a ver com user experience, mas também com cultura da empresa. Fato curioso é que nos processos seletivos, Tony chegava a oferecer mais de US$ 2.000 para que os candidatos abrissem mão da vaga e voltassem para casa. Tony queria uma cultura forjada em torno de colaboradores dispostos a se divertirem e fazer o possível para entregar uma experiência única aos seus clientes. Não à toa, em menos de 10 anos, a Zappos figurou entre as 100 melhores empresas para se trabalhar. E, segundo a revista Fortune, a melhor posição das Zappos nesse ranking foi a do sexto lugar na lista das melhores empresas para se trabalhar nos Estados Unidos, sendo este um dos grandes legados de Tony Hsieh. Obrigado.